acha que isso daqui não é um devocional e isso daqui também não é café com Deus Mãe, nem nada do tipo, até porque eu terminei meu café e eu nem levei na cozinha. Mas é um papo que talvez seja disruptivo e desconfortante para algumas pessoas. Porque o que eu vou falar é completamente óbvio, mas para muita gente vai soar como algo extremamente ofensivo. A ciência não é democrática. Seja bem-vindo, meu nome é Pietra Grisotto Vieira, seja bem-vinda ou bem-vinde também. E é isso, o papo de hoje é que a ciência não foi feita para te agradar e ela não foi feita para agradar nem os tempos primórdios das monarquias absolutistas. E basicamente é isso. Claro que a gente poderia passar muitas horas tentando trazer à tona o motivo pelo qual o identitarismo ele tomou essa forma completamente e extremamente irracional, ao ponto das pessoas se identificarem com animais, ao ponto das pessoas se identificarem com seres inanimados. Mas ao mesmo tempo em que a gente entra nessa pauta do identitarismo, porque na grande maioria das vezes o que era para ser um comodismo momentâneo para poder ajudar as pessoas a sair do ponto de vista de uma meritocracia inexistente, se tornou na realidade uma forma de manter as pessoas dentro de uma perspectiva de que aquilo seria para sempre e de que qualquer coisa fora daquilo que envolva o esforço e a unidade, o individualismo, pode ser visto como algo fascista, mesmo que ninguém conheça o significado dessa palavra. Só que entra um porém e entra uma coisa um pouco preocupante, que é o uso da ciência para você corroborar com determinadas ideias, como vem acontecendo e aconteceu em um caso emblemático, onde a revista Piauí decidiu que iria publicar um artigo que não passou pela verificação dos dois pares, afirmando que as chuvas não estavam acontecendo pela poluição de determinadas reservas indígenas, fazendo assim com que o Estado começasse a fiscalizar a área, o que já é um grande risco caso esse Estado decida que ele vá conceder as terras para uma nova empresa. O corporativismo ele existe e as pessoas têm a tendência a ignorar. Mas claro que isso é um fato dentro da ciência de forma isolada, uma vez que existem várias formas de utilizar a ciência para benefício próprio. A gente poderia passar horas tentando destrinchar e tentando estudar todos os poréns, todas as questões mais mínimas e mais imperceptíveis para tentar entender o porquê que o identitarismo chegou em um certo radicalismo, mas a gente nunca entenderia como a ciência ela passou a corroborar com comportamentos como pessoas que querem se tornar animais ou pessoas que querem se tornar seres inanimados, inclusive indo contra o bem-estar e a própria saúde mental daquela pessoa, não dando vazão ao que está errado ou desequilibrado na saúde mental daquela pessoa, mas na grande maioria das vezes o certo, cientificamente falando, seria mostrar para aquela pessoa as possibilidades que ela tem enquanto o que ela é, e ela deve trabalhar em cima disso para que ela não traga para si um sofrimento, porque obviamente a sociedade não vai se Me conecte, princesa linda, maravilhosa demais. Enfim, como vocês podem ver, o meu celular ele fala comigo quando a bateria está para acabar. E foi exatamente o que ele fez agora. Ele deu uma de João sem braço. Mas enfim, a gente poderia passar muito tempo tentando estudar, mas você não vai conseguir se adequar 100% dentro de uma sociedade que ela é uma sociedade com um pensamento e você é um indivíduo com outro pensamento. É óbvio que você deve ser respeitado em todas as suas condições, uma vez que você decida se tornar mulher, decida se tornar homem, uma vez que você decida que você pertence a um determinado gênero ou a uma determinada sexualidade. O ponto é quando você quer lutar tanto com a ciência a ponto de criar novas perspectivas que elas fogem do campo da racionalidade e elas entram no campo da preocupação mesmo, da preocupação médica, da preocupação com a saúde mental e até mesmo dos riscos de vida de você se transformar muitas vezes em algo que é praticamente impossível. E isso acaba sendo tão ironizado, isso acaba sendo tão utilizado de forma esdrúxula que vira episódio em South Park de pessoas que querem virar golfinhos e jogadores de futebol e todo o resto.
porque essa pauta ela vai chegando em crianças e uma criança de 5, 6 anos não vai saber definir ou delimitar o que ela realmente quer, enquanto ela tem seus 5, 6 anos e não tem nem o seu córtex pré-frontal formado, e tá muito longe disso, aliás, bem longe disso. Mas lutar contra a ciência é interessante, porque quem tentou fazer isso foi a fazer isso por muito tempo foi a própria Igreja Católica. Fundou os primeiros institutos de ensino, as primeiras universidades, porém, quando a ciência ela deixou de lado o objetivo de estudar para Deus, para as monarquias absolutistas, para o imperialismo, o nacionalismo exacerbado e toda aquela ideia teocrática que mantinha um determinado poder, e ela passou a ser simplesmente ela mesma, pró-cientificista, e não era sobre colocar o homem no centro, mas era sobre enxergar uma lógica que ela ia muito além daquilo que se queria pregar na época. A Igreja Católica tentou com todas as forças lutar contra a ciência. E é exatamente o que grupos disruptivos ou grupos que se sentem disruptivos e querem ser escutados a qualquer momento e de qualquer forma eles fazem. Eles utilizam de uma capacidade irracional de lutar, brigar e esbravejar por algo que é muito nítido e muito óbvio. A ciência é antidemocrática. Ela não é democrática, ela nunca vai falar para você que é saudável você fazer a remoção de um órgão, por mais que hoje em dia você possa fazer pelo avanço da mesma. Mas ela sempre vai estar ali naquelas implicações e naquelas pequenas condições e em tudo que vai acontecer dentro da sociedade e do funcionamento de cada uma daquelas pessoas. E eu não falo isso no sentido de que eu não aceito pessoas diferentes, mas que o mundo ainda não está pronto para aceitar isso. E cientificamente falando, não há democracia alguma, né, em você pensar que os outros são obrigados a se curvarem perante a sua forma de agir. É por isso que o respeito ele deve existir e o respeito é o essencial, mas junto do respeito existe sempre aquele questionamento muito grande sobre o fato de a ciência não ser exatamente aquilo que a gente gostaria que ela fosse. E esse debate acabou com tendências religiosas e hoje acaba com tendências de pessoas que querem virar um periquito e sair voando por aí. É complicado.